noite para todos vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar a nossa conversa invocando a presença e a força do Espírito. No próximo domingo vamos celebrar Pentecostes. Então, eu vou fazer uma oração aqui que se chama Bem-aventuranças de Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Felizes aqueles que se reúnem em torno ao vento do Espírito para deixar-se transformar cada dia por ele. Felizes aqueles que se deixam conduzir pela luz do Espírito e não lhe põem travas, obstáculos, impedimentos inconvenientes. Felizes aqueles que reconhecem suas fragilidades e se deixam fortalecer pelo Espírito de Deus. Felizes aqueles que vivem a novidade radical do Espírito e que nunca ficam ancorados no passado, mas vivem a realidade do presente e estão abertos à surpresa do futuro. Felizes aqueles que se deixam rejuvenescer pelo Espírito e se despojam de atitudes arcaicas, modos fechados de viver, que atrofiam a criatividade e apagam a inspiração. Felizes aqueles que se deixam fascinar e refrescar pela brisa do Espírito, aqueles que reconhecem nela a presença vivificante de Deus em suas vidas. Felizes aqueles que vivem com um espírito de solidariedade, empenho, ternura, cuidado e consolo. Felizes aqueles que não deixam que o espírito fique aprisionado. Aqueles que recriam cada dia as palavras e intuições do espírito. Aqueles que se deixam habitar pela liberdade radical do espírito. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Inácio Peregrino, rogai por nós. Então, amanhã, dia 20 de maio, teremos, pelo mundo afora, diferentes celebrações, marcando o início do ano inaciano, que vai até 31 de julho do ano que vem. Então, são 500 anos da conversão de Santo Inácio e 400 anos da sua canonização. E amanhã, 20 de maio, nós fazemos memória de um fracasso, né? de uma queda, de uma ferida. E parece, assim, talvez para muitas pessoas, um pouco estranho. Vão começar o ano inaciano celebrando um fracasso. Tem sentido isso? Porque geralmente nós estamos habituados a celebrar conquistas e vitórias, né? E não celebrar uma derrota, um fracasso. Porque dia 20 de maio foi o dia da derrota em Pamplona. Santo Inácio, com alguns soldados, tentando defender um castelo e ali foi ferido, no dia 20 de maio. Né? E aí, depois, todo o processo de ser levado para a sua terra, em Loyola, o tempo de convalescença, né? Então, fazemos memória desse fato. Um antigo superior geral da Companhia de Jesus, ele disse uma expressão que foi interessante. Ele diz assim: nós precisamos aprender a celebrar os fracassos. E ele explicava um pouco o porquê aprender a celebrar os fracassos. Então, ele dizia que os fracassos nos derrubam do pedestal do nosso ego. Os fracassos nos fazem descer para o chão, né, de nossa própria realidade. Né? Os fracassos nos fazem também mais humanos. E que, por isso, eles devem ser celebrados, porque também os fracassos podem ser ocasião para ter acesso à própria interioridade, para um autoconhecimento, para a descoberta, talvez, de outros recursos que não foram, talvez, mobilizados. Então, nós sabemos, a partir da mística inaciana, que também os fracassos, as crises, as perdas, também têm o seu lugar. Né? Na vivência cristã, nada vai ser desprezado. A questão é como reler, como reinterpretar ou como ressignificar as crises, os fracassos, as perdas pelas quais nós passamos, ou as feridas pelas quais nós passamos. Né? Então, acho que também esse ano inaciano é isso. Né?
vamos começar celebrando esta ferida, né, de Inácio, mas também pode ser uma ocasião para uma reflexão e aprofundamento desta ferida coletiva que nós estamos vivendo, né? Podemos até dizer que essa pandemia é como um tiro, né, que está derrubando muita coisa no mundo todo. A experiência de Santo Inácio foi uma experiência pessoal, foi dele. Mas nós estamos vivendo também um fracasso, uma crise mundial. E é claro que para muitas pessoas essa situação acaba gerando um mal-estar, né? Muitas ficam angustiadas, com medo, sem perspectiva, sem sentido na própria vida, sem um horizonte. Eu creio que a própria experiência de Santo Inácio, né, essa ferida dele, vai também nos ajudar a rezar e aprofundar, né, e a buscar dentro de nós mesmos outros recursos, outras inspirações para enfrentarmos essa situação, esta ferida, né, que está presente hoje no mundo todo, né? Certamente essa situação que nós estamos vivenciando está sendo uma ocasião para nos derrubar de um pedestal, né? Quer dizer, o mundo todo está tomando consciência que ele é vulnerável, que ele é frágil. Então, aquela visão do ser humano prepotente, né, autocentrado, né, capaz de tudo, tudo isso está caindo por terra. Quer dizer, não é uma bala de canhão, é um vírus invisível que está derrubando tudo. E nós não podemos sair dessa situação do mesmo jeito ou querendo voltar à situação anterior. A gente escuta muitas vezes essa expressão. Vamos, né, torcer para acabar logo essa pandemia para voltar à normalidade. Voltar à normalidade significa não aprender nada com essa situação. Vamos ver então como é que Santo Inácio conseguiu aprender e reler esse fracasso, essa ferida, e como isso foi decisivo para a sua vida, e como também ele vai fazer uma experiência de encontro com Deus nas fendas da sua vida, nas feridas da sua vida. Deus só conseguiu entrar na vida de Inácio, não foi pelo lado das virtudes, das perfeições, desse ego inflado, da sua prepotência. Ali estava fechado, formatado. Deus só conseguiu entrar pelas fendas existenciais, pelas feridas, tanto no seu corpo quanto na sua identidade. Então, esta festa, quer dizer, esta celebração este ano inaciano, certamente vai ser uma ocasião também para repensar todo um sentido de conversão, né, a partir também da experiência de Santo Inácio. Porque muitas vezes nós temos uma visão de conversão que fica muito no aspecto mais externo, uma mudança de hábito, de maneira de ser, de viver. E vamos aprender com Inácio que a primeira coisa, a conversão vai implicar um percurso interior. Extrair aquilo que é mais humano e que é mais nobre no interior do nosso ser, né? A bondade, a compaixão, a mansidão, a busca da verdade, enfim, aqui são as beatitudes originais, né? Então, a conversão, primeiro, implica extrair isso, trazer à tona, né, aquilo que é o melhor, que é o mais humano, né, em todos nós, né? Em segundo lugar, vamos perceber na própria experiência de Santo Inácio que para ele a conversão vai significar troca de senhor. É troca de senhor. Até então, até nessa batalha lá em Pamplona, ele estava a serviço do rei da Espanha. A sua conversão, e vamos ver, vou falar depois um pouco esse processo de conversão, que não foi um ato simplesmente, é um processo permanente, é vida em conversão. Vamos percebendo como ele vai trocando de comando do seu coração, né? Troca de senhor. Ele vai passando de uma identificação até chegar a um segmento, né? Isso vamos ver depois. Então, estou assim, trazendo rapidamente algumas luzes sobre aquilo que, de fato, foi o essencial nessa experiência de Santo Inácio e que ele também vai servir como um espelho para nós, né? Então, não basta conhecer esse personagem, né, histórico, conhecer o seu processo, saber da sua transformação, das marcas que ele deixou na história da igreja e da companhia, né, a sua espiritualidade,
Mas, à luz desse personagem, também nós somos convidados a fazer esse percurso e viver esse estado de conversão. Então, é um percurso interior, né? É uma peregrinação interior para ter acesso às dimensões mais ricas, né? Primeiro, alguns dados da própria experiência de Santo Inácio, né? Ele relata na sua autobiografia que, na defesa do castelo, né, os franceses atacaram e começaram, né, com bombardeio, a criar fendas nos muros do castelo. E através de uma dessas fendas é que entrou uma bala de canhão e que quebrou a perna de Inácio. Podemos usar um pouco essa imagem das fendas, né? Então, esse muro, os muros desse castelo, agora estão rachados, quebrados, com fendas, mas esta imagem nos ajuda a tomar consciência das fendas que o próprio Santo Inácio percebe nele. Primeiro, a primeira fenda, né, a primeira ferida é visível, é do seu corpo, né? Uma perna quebrada, a outra ferida, e aí um longo tempo de convalescença, né? E aí, como esta fenda derruba fisicamente a pessoa de Inácio. Quer dizer, alguém que tinha toda uma preocupação com o seu corpo, né? E todo esse cuidado, né, com seus cabelos, com suas roupas, né, essa maneira assim mais varonil, forte, né, e atrativa de se apresentar. Tudo isso foi derrubado, né? Então, há uma fenda no seu corpo. Depois há uma segunda fenda, que podemos dizer assim, que é a fenda dos seus ideais, a quebra dos seus ideais. Ele que sonhava conquista, sonhava com poder, né, uma vaidade, numa soberba tremenda, num ego muito inflado. Então, aqui também há uma fenda, né? Quer dizer, aquele tiro de canhão também derrubou esses ideais autocentrados. Tudo é derrubado, né? Uma terceira fenda, podemos dizer que é esta fenda da autoimagem, né? Este homem, né, com um ego muito forte, né, de um país basco, né, autocentrado, e toda essa questão do heroísmo, do orgulho, né, das conquistas, tudo isso também vai ser fendido, né, vai ser derrubado. Então, essas três grandes feridas, né, que vão se manifestar na vida de Santo Inácio, né? E ali, então, a partir dessa experiência lá em Pamplona, ele é levado, né, depois para a sua terra, para Loyola, e ali vai passar 9 meses convalescendo, né? E aí vamos perceber como, de fato, foi o segundo nascimento, né? Então, aquele Inácio, né, ou Íñigo, né? Eu gosto de usar mais a expressão Íñigo, porque Inácio foi depois, né? Era Íñigo de Loyola, nome de batismo dele, né? Mas depois desse processo de transformação, assim, vai passando do Íñigo para Inácio, né? Então, ainda Íñigo, convalescendo, né, num confinamento, né, durante 9 meses, e ali, nesse processo de uma reconstrução da sua própria identidade. Então, tudo que ele tinha construído, em termos mentais, né, de razão, em termos sociais, tudo foi derrubado. Fisicamente, mentalmente, a sua imagem, tudo foi derrubado. Então, é esse longo processo, né, é um processo duro, difícil, no começo marcado por muitas dores físicas, mas depois, enquanto vai se recuperando, ele vai começando um outro percurso, né? E ali, então, ele relata na sua autobiografia que começa uma leitura, começa pelas leituras. Não tinha as leituras que ele desejava fazer e foi obrigado a fazer leituras de vidas de santos, da vida de Jesus Cristo. E é interessante que, nesse processo de leitura, ele começa a perceber um movimento interno
Quer dizer, alguém que começa a estar consciente de algo que se passa no seu eu mais profundo. Até então vivia na superfície de si mesmo, na aparência, na exterioridade. Mas agora a situação, o confinamento, o obrigou, e a partir das leituras, a fazer uma outra leitura da sua vida. Então é isso que nós percebemos na autobiografia. Da leitura do texto, da vida dos santos, da vida de Jesus Cristo, à leitura de si mesmo. Era esse o movimento, né? Então, com a leitura da vida de Jesus Cristo, da vida dos santos, ele começa a ter uma outra luz, e com essa luz ele começa a reler a sua vida, a sua história. E aí começa a perceber que há um questionamento, uma provocação, né? A sua vida, o seu texto, era um texto confuso, estava na sombra, um texto autocentrado, né? Então, diante do texto sagrado, do texto da vida de Jesus Cristo, o seu texto começa a se desvelar. Então, é uma leitura de desvelamento, de tirar o véu. E aí ele vai se deparando com a sua própria realidade, sua condição humana, né? Então, como essa leitura sagrada, a leitura dos textos da vida de santos, como essa luz vai tendo acesso e vai iluminando os recantos mais profundos da sua interioridade. E ele começa a perceber que começam a surgir movimentos lá dentro, começam reações. Então, ele diz assim na sua autobiografia: parava a leitura dos textos e começava a pensar no que tinha lido e começava a sentir uma ressonância daquela leitura. Então não era uma leitura neutra, né? Então, era uma leitura que já estava tendo impacto no interior dele. Então, o seu interior começa a ser sacudido, né? É um primeiro movimento. E ali vamos depois, né, os historiadores vão dizer, né, que vai ser um pouco a primeira experiência assim, incipiente de discernimento, que é isso, né? Quer dizer, sentir que algo está se movendo. Existem impulsos, dinamismos internos querendo se manifestar, que até então ele não dava margem para isso, porque ele estava mais preocupado com as situações externas, né? Então, agora, ele começa a perceber que o seu interior, né, aquilo que seria o ínigo mais humano, mais nobre, começa a se manifestar, né? E com imagens, sentimentos, pensamentos, né? Então, ele passava um dia todo nos chamados devaneios, né? Nesses devaneios, quer dizer, alguém que sonha acordado, né? Mas provocado por algo externo, né? Pela leitura. Então, aí sim começa o que chamamos desse primeiro percurso da sua conversão, né? Que é uma capacidade de fazer uma leitura desses movimentos internos. Então, esse é o primeiro movimento, né, que ainda em Loyola, durante aqueles meses todos, de um confronto, no começo tentando fugir, escapar, né, dessa provocação que a leitura realizava nele, mas depois ele foi se abrindo, foi colhendo. Então, o primeiro passo da conversão de Inácio está muito ainda centrada numa mera imitação, né? Quer dizer, no fundo ainda é o seu ego que está prevalecendo, né? Então, se o São Francisco fez isso, eu também vou fazer mais do que ele. Se Santo Onofre fez isso, né, de sacrifício, de penitência, eu vou fazer mais do que ele. Então, você vê que ainda, né, quer dizer, o seu ego ainda está ocupando o lugar, embora, né, há uma motivação mais inspirada, né, em alguns santos, mas ainda é o seu eu que determina, o seu ego que determina, né? Mas aqui já vai começar um primeiro movimento que depois não vai parar mais, né? Eu escrevi um artigo que vai sair na revista Itaici, na próxima revista, que tem como tema justamente isso: Inácio de Loyola, vida em conversão. Então, a conversão aqui, né,
né, não é só na vida de Inácio, mas também na vida cristã, não é um evento. Claro que tem momentos mais densos, mas a conversão é um processo permanente de desvelamento interior. Porque a nossa interioridade é um mistério inesgotável. Então, por isso, a pessoa nunca vai ter, assim, vamos dizer assim, que ela vai conseguir uma conversão plena, né? Então, essa conversão é um processo, tem passos, mas ela tem um horizonte, ela tem uma direção. E é isso que Inácio vai começar a descobrir. Para onde eu vou caminhar agora? Qual é o sentido da minha própria existência? O que devo eu fazer agora? Né? Então, são perguntas existenciais, né, que fazem emergir do interior dele, né, aquilo que sempre teve presente, só que estava presente, mas mal canalizado. Né? A conversão para Inácio não vai significar alterar a sua personalidade, a sua identidade. Não. Vai significar reordenar, né, todos esses impulsos, dinamismos internos. Então, por exemplo, Inácio era um homem muito agressivo. Né? Não é à toa que ele tinha licença de porte de armas do rei da Espanha. Isso não é para qualquer um, não. Porque se envolvia em muitas brigas, muitas confusões. Então, uma pessoa muito agressiva. A sua conversão vai significar reordenar a sua agressividade, mas para o reino, para o bem, para o outro. Então, a conversão não vai significar uma anulação da sua identidade, dos traços da sua personalidade. Ele vai, aos poucos, reordenando isso, que é uma energia, uma força, faz parte da sua identidade. E já começa aqui em Loyola, que depois vamos ver mais na frente, de maneira mais rápida, né? Em Manresa, depois lá na Terra Santa e depois durante a sua formação. Quer dizer, um tempo todo ele vai se sentir mobilizado a reordenar todas essas energias, esses impulsos, dinamismos ou forças internas, mas para algo maior. Até então, elas estavam canalizadas para si mesmo, para a conquista, para a força, né, para a soberba, a vaidade, etc. Ele era o centro. Agora, tudo isso já tem uma dimensão oblativa. Mas então é este interior que agora se abre, né? E que agora se manifesta, né, como um dinamismo, como um impulso, como um desejo, né? E ele vai depois colocar isso de maneira muito forte nos exercícios espirituais, né? Então, Santo Inácio começa aqui esse processo da sua conversão escavando o seu interior, descobrindo um continente desconhecido. Basta lembrar que Inácio é contemporâneo dos grandes descobridores. Enquanto os seus conterrâneos estão caminhando em direção a terras novas, descobrindo terras novas, ele começou em Loyola a descobrir este continente interior que é o próprio coração do ser humano. Né? E então fazer esta peregrinação, este percurso interior, para ter acesso àquilo que é mais humano e que é mais divino, aquilo que é mais nobre. Né? São os recursos, né? Aquilo que eu dizia antes, né? Extrair do seu interior esses recursos, a bondade, a misericórdia, a compaixão, né? A busca da verdade, etc. São dinamismos que já estão presentes no nosso interior, mas que muitas vezes estão atrofiadas. Né? Então começa esse percurso já em Loyola, né? E que depois vamos repassar mais brevemente em Manresa e na Terra Santa, na Palestina, ou em Jerusalém. Mas aqui há um ponto, né, que eu creio que é bom ter presente e que deve estar, quer dizer, que vai ser mobilizador de todo o processo de conversão de toda pessoa. Porque, como eu dizia, muitas vezes nós entendemos a conversão como uma mudança externa, de hábito, maneira de ser, de falar, de agir, né? E que o próprio Santo Inácio vai tomando consciência que a conversão, né, não é mudança externa, mas é troca de Senhor. Né? E agora, para fazer este percurso interno, né, ele vai ter que fazer um processo de ressignificação da sua história, da sua vida. Porque a conversão não significa apagar ou deletar o que ele tinha vivido. No seu processo de conversão,
no primeiro momento, em Loyola e depois ainda em Marresa, ele fica lá 11 meses numa gruta, num processo muito grande, né, de culpa, há um embate entre aquilo que Inácio queria e a sua história. Então, é uma história né, de fragilidades, de incoerências, de infidelidades, né? E que ele queria, com seu esforço, com seu voluntarismo, querendo apagar isso através de penitências, de longas orações, né? Só que isso não dava resultado, né? E em Marresa a gente vai perceber como ele ficou assim sem um horizonte. E ele vai dizer assim na sua autobiografia: se tivesse um cachorrinho que eu pudesse seguir para sair dessa situação, eu seguiria esse cachorrinho. Você pode imaginar a situação que ele estava vivendo. Com grandes escrúpulos, com um sentimento de culpa muito forte, num embate tremendo, né? Querendo, com puro voluntarismo, fazer um processo de mudança, como que querendo deletar e apagar toda a sua história. O processo de conversão que ele vai aos poucos aprendendo, e aí vamos encontrar isso de maneira especial nos exercícios, quando ele vai usar as expressões trazer à memória, ou recordar, né? Trazer à memória e trazer à história. Duas expressões que nós encontramos nos exercícios, que são expressões que brotaram da experiência dele. Inácio ele vai deixar isso muito claro, que não acontece nenhuma conversão se não acontecer uma conversão da memória. E isso é muito bíblico. Isso é muito cristão, né? O povo de Israel é um povo de memória. É um povo que faz memória. E faz memória das suas infidelidades, dos seus fracassos, das suas crises, e faz memória da ação de Deus na própria história. Então, é um povo que faz memória, e é uma memória que acolhe, que integra a própria história. E por isso é uma memória que aponta para frente, que impulsiona para a Terra Prometida, né? Nós também somos, enquanto cristãos, nós vivemos uma memória. Fazemos memória de uma pessoa, Jesus Cristo. A Eucaristia é o memorial. Só que na nossa cultura, na nossa concepção ocidental, né, a memória ficou restrita a um depósito de fatos, situações, vivências, experiências, e muitas delas feridas, fracassos, que acabam gerando culpa, amargura, angústia. Então, ao invés de uma memória, né, que aponta para frente, torna-se uma memória doentia, memória mórbida, e a pessoa fica remoendo. Então, no remorso não há conversão, não há transformação, mesmo que a pessoa queira, e até muitas vezes externamente ela deixa transparecer uma mudança, mas lá dentro a memória continua remoendo os fracassos, remoendo as crises, remoendo as feridas. Memória doentia, memória mórbida. E essa memória não abre futuro. Implica um desgaste muito grande, uma prisão no passado, né? Por isso que o processo dos exercícios espirituais, né, que nasceu da experiência de Santo Inácio, é um processo memorial, o tempo todo, do começo até o fim. Desde a primeira semana, aliás, desde o princípio e fundamento, na primeira semana, que é um processo de reconstrução ou de transformação da memória, para que essa memória vá passando de uma memória doentia até chegar na contemplação para alcançar amor, que é a memória agradecida, memória redentora. Então, houve uma conversão da memória. E com essa conversão da memória, aí sim, há uma conversão da sensibilidade, conversão da afetividade, conversão da mente, conversão do coração, né? Nós estamos aqui diante de algo que é muito bíblico e que muitas vezes fica esquecido, né? E queremos realizar profundas conversões à base de voluntarismos. E a questão aqui se trata de evangelizar a memória. Por isso que Santo Inácio começou a fazer isso com a leitura da vida dos santos, né, e que depois ele vai aprofundando mais na frente. Mas começou com essa leitura. Então, trazer a história sagrada. Ele traz a história da sua vida. Há um encontro, há um confronto de duas histórias. Só a memória que faz isso,
né? A memória traz os relatos pessoais e os relatos bíblicos. No primeiro momento, em Loyola e depois em Marresa, é um relato conflituoso, né? E que alimenta e acaba, né, suscitando culpa, angústia, remorso. Mas lentamente essa memória vai sendo iluminada, inspirada. E aí lentamente essa memória começa a acolher a própria história e a dar um novo significado e a reinterpretar a história, a vida, os fracassos e as crises, para poder caminhar em direção ao novo. Por isso que, no primeiro momento da conversão de Santo Inácio, na sua ferida, no seu fracasso, lá em Pamplona, ali predomina uma memória doentia, mórbida. Ele está afundado, né? Não vê perspectiva de futuro, não vê o horizonte, porque está tudo quebrado. Fisicamente, mentalmente, na sua imagem, nos seus ideais, está tudo quebrado, tudo derrubado. Então, por isso, uma culpa muito grande, um remorso muito grande, né? O processo que ele vai vivenciando dessa conversão faz com que essa memória, então, aos poucos, vá sendo iluminada ou evangelizada. E essa memória torna-se uma faculdade, uma capacidade do ser humano, do próprio Inácio aqui. E então ele vai começar a reinterpretar aquele fracasso, aquela crise lá em Pamplona. Num primeiro momento, aquele fracasso causou profunda dor, não só física, mas também uma dor existencial. Mas depois, à distância, ele vai começar a reler aquele fracasso e vai tomar consciência que, graças àquele fracasso, graças àquela ferida, é que ele foi capaz de dar um novo passo. Mesmo claudicando, tornou-se um peregrino. Mesmo com perna quebrada, mancando, torna-se um peregrino. Ele vai se definir como peregrino, né? Então, você vê que ele faz agora uma releitura, né? Com a sua memória agora iluminada, ele começa a reler o seu passado sem deletar, sem apagar nada. Então, é uma leitura sadia, que também aprende com a realidade, com a história, com a vida, e por isso se sente impelido a caminhar em direção ao novo. Então, essa memória evangelizada vai ativar nele uma criatividade muito grande. Foi um homem muito criativo, muito inspirador, né? A gente conhece, vê um pouco aí, né, pelos relatos da sua autobiografia, depois, quer dizer, as intuições dele, né, para a igreja, para a companhia, quer dizer, funda uma ordem religiosa completamente diferente. Enfim, um homem muito, muito criativo, né? Mas essa criatividade brota a partir dessa conversão da memória, desse reordenamento da memória. Uma memória que relê a história e dá um novo sentido, reinterpreta, ressignifica essa história para poder, então, com essa história, escrever outra história. Mais ainda, há um dado interessante. Essa passagem, essa transformação, né, que a gente chama de conversão da memória, passa da pergunta por quê? Por que isso aconteceu? Passa para um para quê? Para que isso ocorreu? No primeiro momento, por quê? Por que isso aconteceu? Por que esse fracasso? Por que essa crise? Por que essa ferida? E daí não sai, daí vem remorso, né? É a culpa, é a prisão no passado. Então, essa é a memória mórbida, doentia, que fica no porquê. E o porquê não abre futuro. E a pessoa tenta, na ilusão, querer apagar, deletar a experiência do fracasso, ou da crise, ou da ferida, ou da perda, etc. Mas ele vai percebendo que tem, aos poucos, que tem um para quê. Tem um para quê. E ali, mais na frente, ele vai tomar consciência que, nesse fracasso, Deus conseguiu entrar na vida dele. Foi por essa fenda na sua vida, no seu corpo, na sua afetividade, na sua autoimagem, por ali que Deus conseguiu entrar. Entrou pelo lado da fragilidade, da ferida, do fracasso. E como essa entrada desse Deus vai aos poucos transformando este coração petrificado. E isso também é muito bíblico, né? A gente vê na história, quer dizer, Deus se compromete com um povo muito fracassado, um povo muito pequeno, um povo que vive no exílio. Jesus conseguiu ter acesso ao coração das pessoas mais fragilizadas, os mais fracos, os mais excluídos.
Não teve acesso ao coração dos que estavam formatados na lei, na religião, nos sacerdotes, escribas e fariseus. Ali não tinha como entrar, né? Então, eu vou dizer, acho que aqui está o núcleo dessa conversão, assim, que é o mais original, que não é mudança externa de hábito, né? Claro que depois isso, como consequência, vai ter. Mas, em primeiro lugar, é um processo interno, que começa por uma conversão da memória, de uma capacidade de reler a própria história, e como esta memória vai também planificando e ativando outros recursos ou as outras faculdades, a inteligência, né, a afetividade, a sensibilidade, a imaginação, tudo vai sendo transformado. Só para lembrar mais um exemplo bíblico do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Isso que aconteceu. No primeiro momento, Jesus, com suas perguntas, faz com que aqueles dois discípulos falem da sua história, uma história fracassada, de dor, de tristeza, né? Uma história presa ao passado, por isso que eles estão fugindo, né? Estão com a cabeça voltada para o chão. O que faz Jesus? Traz relatos bíblicos e começa a iluminar aquela história ferida. E, aos poucos, depois eles vão reconhecer, né? O coração estava ficando abrasado. Então, o encontro de duas histórias, de dois relatos. No primeiro momento, uma memória pesada, mórbida, e, aos poucos, essa memória vai sendo transformada, né, a ponto de fazer um colóquio com Jesus. Fica conosco o Senhor, né? E como depois, na mesa, ali a manifestação, né, do ressuscitado e depois o retorno para a comunidade. Esse é o processo de conversão. Então, esse é o processo que o Santo Inácio também vivenciou, né? Começou ali em Loyola, ainda muito incipiente, depois lá em Manresa, que seria o segundo momento, né? Eu vou citar só 3 momentos densos do seu processo de conversão, em Manresa. Primeiro, nessa entrada na gruta, quer dizer, ele passa 11 meses numa gruta. Isso é muito simbólico. Não é só uma gruta geográfica, né, na pedra, mas quer dizer, foi um tempo que ele precisou para entrar na sua gruta interior, na sua gruta existencial. E ali vai se deparar, né, na sua gruta, com, né, uma infinidade de vivências e experiências, e ele precisou reprocessar tudo isso, reintegrar, harmonizar, pacificar esse mundo interior. Porque se esse mundo interior continua sendo um caos, externamente não vai ter nenhuma transformação. A pessoa pode até fazer alguma coisa, né, algum gesto, mas não é algo natural. Então é preciso estabelecer um certo cosmos interior, uma harmonia interior, uma pacificação interior, né? Então, foi o tempo que ele precisou para reelaborar, né, reprocessar todas as suas vivências históricas. E por isso ele sempre se confronta, né, entre os relatos dele com os relatos bíblicos, os relatos sagrados, né, sempre esse confronto. No primeiro momento, ainda muito autocentrado, com muitos escrúpulos e muita culpa. Até que um dia acontece uma experiência que para ele foi assim, uma irrupção, né? Mas isso foi preparado já desde Loyola. Não é que surgiu de repente aqui. É um processo que ele vem vivenciando. Mas que, num dado momento, isso explodiu. Foi a experiência do rio Cardonné, que ele chama de ilustração. Foi um momento assim de uma luz, de uma clareza. Mas esse processo que foi sendo vivenciado. E agora tudo se torna claro, né? É como o colóquio lá dos 2 discípulos do Emaús. Fica conosco o Senhor, né? Então, é o momento de uma clareza. E ele vai dizer, né, que começou a ter olhos novos, ver as coisas novas, sentir-se como um homem novo, né? Então, é algo que não veio de fora, não caiu do céu, mas que brotou de dentro e que tem um processo, né? Mas que agora teve esse momento mais denso, né? Então, se lá em Loyola ele estava mais preocupado em imitar os santos, né, que seguiram Jesus Cristo, agora, aqui, a partir de Manresa e junto ao rio Cardonné, a experiência do Cardonné, que foi a experiência fundante para ele,
vai brotar esse impulso de deixar-se conduzir. A imagem do riacho é interessante, do rio Cardoné, né, que nasce lá nas montanhas, né, e que se dirige para o mar. Então, essa imagem tão simples da natureza, ele começa a perceber, assim é a vida. A vida, né, tem uma origem, tem uma fonte, tem um percurso, tem altos e baixos, mas ela tem uma direção, caminha para um fim, né? Então, se trata então de deixar-se como um rio, deixar-se conduzir em direção ao mar, né? Então, a experiência em Marresa e no Rio Cardoné é uma experiência agora de não só de uma explosão interior, de uma ruptura interior, mas de um impulso também para fora, para a criação, para os outros. Ele passou 11 meses fechado nele mesmo, sozinho, intimista. Ele ia para a missa, ia para a confissão, mas focado nele mesmo. Essa experiência aqui de transformação, né, dessa sua conversão que vem de dentro, dessa irrupção interior, agora o abre para a natureza, para a criação, começa a entrar em sintonia com a criação. E aí vai percebendo que tudo vem do Criador. Há um movimento em direção à plenitude. Deus habita tudo, tudo é conduzido por essa presença providente. Então, ele começa a se sentir também conduzido por esta presença, né? Então, aqui em Marresa, nós temos esse segundo momento, né, que foi muito, muito denso, mas que foi preparado anteriormente, né? Então, agora já não tem mais culpa, amargura, escrúpulo, angústia. Ele, né, quer dizer, alguém que foi capaz de descer, né, do seu pedestal, descer, né, e até a imagem, né, junto ao Rio Cardoné, diz lá que ele assentou-se junto ao rio, quer dizer, descer ao encontro da natureza, né? Em comunhão com a natureza. Então, essa descida significa também descida em direção à sua própria humanidade. E a partir dessa descida, agora ele vai ser capaz também de descer em direção aos outros. Então, ele vai sair daquela situação solitária, né? Parecia um bicho, no meio do, né, todo, não tomava banho, não cortava cabelo. Então, quer dizer, é alguém completamente isolado, né, em tremendas penitências. E agora, então, até fisicamente se transforma, toma um banho, troca a roupa, né? Mas tem mais um percurso, né? Tem ainda no seu horizonte ir à Terra Santa, a Jerusalém, a terra onde Jesus pisou, né? Porque agora a sua conversão, que, como dizia, implicava uma troca de Senhor, ele trocou o Senhor. E ele agora quer seguir e quer servir esse Senhor. Mas ele quer servir esse Senhor lá na Terra onde ele pisou, né? Então, esse propósito. E então, há toda uma peripécia né, desse trajeto, né? Quer dizer, quer ir, mas sem dinheiro, sem nada, quer dizer, totalmente despojado, deixando-se conduzir pela presença providente divina. E consegue chegar na Palestina, consegue chegar em Jerusalém, né? E o seu sonho, o seu desejo é permanecer lá, né? Mas não conseguiu, né? E aí teve que voltar logo. Mas para ele foi decisivo fazer o percurso, e ele vai relatando a sua autobiografia, né, como isso ia planificando, né? Aqui esteve o meu Senhor, o meu Senhor. Por isso que vai aparecer tantas vezes nos exercícios, né? Jesus Cristo, meu Senhor, é o meu Senhor. Então, aqui já em Jerusalém, na Terra Santa, vai emergindo mais um traço da sua conversão, que é o seguimento. Agora sim, seguimento. Antes, imitação, depois, um deixar-se conduzir. Agora, ele vai fazer a experiência do discipulado, né? De identificar-se com o seu novo Senhor, de assumir um estilo de vida parecido com esse novo Senhor. Mesmo que não podendo ficar na Terra Santa, voltando para a Europa, vai depois começar os estudos, tudo, mas agora, quer dizer, essa experiência na Terra Santa, quer dizer, fez com que ele, então, agora se encontrasse com o seu Senhor, né? E que, nesse encontro, deseja revestir-se do modo de ser e de agir desse Senhor, né? Então, aqui está o sentido do seguimento, né?
que é identificação com a pessoa de Jesus. Isso depois vai aparecer muito forte nos exercícios do reino, né? E nas contemplações da segunda semana dos exercícios. Então, essa experiência aqui da Terra Santa, né, ela adquire essa característica, mas você vê que é o mesmo processo. Né? A sua vida continua sendo lida, relida, mas agora sobre enfoques diferentes. Né? E com isso, outros dinamismos vão aflorando. Então, para ser seguidor de Jesus Cristo e para ser um servidor dele, é preciso se preparar, né? É preciso se mobilizar. E aí, então, claro, ele volta e aí, bom, precisa estudar, né? Então, todo o percurso que ele vai fazer depois, né, e passa por vários lugares, até culminar lá em Paris, né, lá vai ficar 7 anos no ambiente universitário e ali com seus companheiros. Então, esse é o processo de alguém que sai, né, no seu processo de conversão, que sai do autocentramento e vai se abrindo cada vez mais, até depois culminar lá em Paris com o grupo, né, com o grupo dos seus primeiros companheiros, até depois constituir uma comunidade, né, a fundação de uma ordem religiosa, e depois todo esse movimento que ele foi desencadeando a partir da sua espiritualidade. Então, esse percurso que ele fez, né, ou esta vida em conversão, vivida por Inácio, nesses momentos todos, né, implicou, então, uma integração e uma pacificação da sua vida, uma redescoberta de novos recursos, um processo de mudança permanente, um horizonte mais claro, né? E isso não mais sozinho, mas agora em comunhão com os outros, né? E tendo como inspiração agora o seguimento de Jesus Cristo. Né? Então, esse é o percurso que ele fez, e esse percurso nós vamos encontrar, né, está explícito nos exercícios espirituais. É o percurso que, né, ali tem o percurso que Inácio fez. E que é um percurso que ele fez, né, e que ele percebeu que esse percurso também poderia ser feito por outras pessoas. Por isso que ele pôs por escrito, né, uma pedagogia da interioridade. Né? Então, o processo dos exercícios espirituais, né, implica isso, é um processo de descida para viver em profundidade, ou entrar naquilo que é mais profundo em nós, né, descendo até as raízes da nossa própria existência para fazer emergir aquilo que é mais humano, que é mais sagrado em todos nós. Né? Então, este eu mais profundo, né, onde estão as forças vitais, os nossos desejos, nossas aspirações, é o lugar das decisões vitais, das riquezas pessoais, dos dinamismos. Então, você vê, quer dizer, nós carregamos uma nobreza e isso está, muitas vezes, bloqueado. Ficamos, muitas vezes, numa vivência puramente exterior, da própria religião, uma religião externa. Não, aqui se trata de de quebrar, muitas vezes, esse muro interno, fazer uma fenda para que desse eu profundo possam brotar todas essas forças, riquezas, esses dinamismos. Né? Então, essa interioridade, né, a partir dessa interioridade, ou desse percurso interior, tudo se transfigura, tudo passa a ter sentido. Né? Então, daí brota uma capacidade de contemplação, de compaixão, de assombro diante da realidade, diante da própria vida, diante da grandeza da criação, diante da grandeza de Deus. Né? Então, e aqui é como isso ativa e desperta uma criatividade muito grande. Né? Então, as pessoas que fazem essa travessia, ou que conseguem fazer esse percurso interior, são as pessoas mais criativas, mais intuitivas, pessoas que, né, vislumbram sempre algo novo e por isso estão sempre em processo de mudança. Né? Aqui nós estamos então, diante de algo que é, vamos dizer assim, que é a grande carência do nosso contexto pós-moderno. O ser humano perdeu o caminho do coração, perdeu o caminho da interioridade. A cultura nossa é a cultura da superficialidade, da aparência, da exterioridade. Né? E com isso as pessoas já não conseguem mais colocar as grandes questões, né? Quem sou eu? Para onde eu vou? Qual é o sentido da minha existência? Para que vivo? Por que vivo? Né? Eu creio que essa situação pandêmica está sendo uma ocasião para isso. Muitas pessoas estão colocando essa questão, mas muitas vezes estão perdidas, estão tentando buscar alguma resposta, mas a resposta está lá dentro.
né? Então, há um déficit de interioridade, né? Há um déficit de coração. Alguns chamam de síndrome da exteriorização existencial. É uma síndrome, quer dizer, essa cultura da aparência, da exterioridade. Então, é preciso então, reaprender, como Inácio, a fazer este percurso ou percorrer pelo território interior, né? Esse território novo, né? Ter acesso às dimensões ricas e pobres, né? Ter coragem de fazer este percurso, né? Então, para fazer este percurso interior, ter acesso ao próprio coração, isso implica, então, uma flexibilidade, uma coragem, né? Ressignificar, reinterpretar, né? Toda a história, ver que tudo tem um para quê e que tudo aponta para um horizonte. Então, deixar que essa memória, né? Que essa memória convertida, transformada, iluminada, possa abrir um novo horizonte de sentido, né? Então, esse é o percurso que Santo Inácio fez, né? E é o percurso que também nós somos motivados a fazer, né? E talvez aproveitando dessa situação também. Então, é por isso que ele deixou um método, deixou uma receita, né? Porque o caminho que ele fez, é claro que cada pessoa faz o seu caminho, o seu percurso, toda pessoa é diferente, mas temos uma ferramenta, né, para isso, para, então, reinterpretar a própria história, destravar, né, a vida, destravar os recursos, os dons, e entrar num processo de vida aberta, vida expansiva, vida direcionada. Né? Inácio vai dizer ordenada. Ordenar a vida para o fim. Qual é o fim? Né? E então, por isso que nesse ano inaciano nós somos convidados a reler também a vida de Inácio, assim como ele leu a vida de Santos. Então, ler e reler a vida de Inácio para que, a partir dessa leitura, possamos fazer uma leitura também da nossa vida. Talvez no começo uma leitura meio conflituosa, difícil, marcada por sombras, mas é preciso fazer essa leitura para que aos poucos também vá acontecendo essa transformação, essa conversão, né? A nossa memória pode ser que talvez esteja marcada por experiências duras, difíceis, né? Mas é uma memória que também vai acolhendo, integrando e pacificando todos os relatos, experiências, vivências, porque tudo isso é matéria-prima da vida. É com isso que se caminha para frente, e não lutando, tentando apagar, deletar as situações que foram talvez de fracasso e de crise. Não, tudo tem uma... Né? Porque também nessa fragilidade, nas nossas fragilidades, nas nossas fendas existenciais, Deus tenha encontrado talvez o acesso ao nosso próprio coração, para que possamos nos deixar conduzir por ele, em direção ao grande oceano do amor dele, né? E inspirados na pessoa de Jesus Cristo, já que somos seguidores e seguidoras dele, de Jesus Cristo. E assim foi a vida de Santo Inácio. Tá bem? Eu paro por aqui.